No interior existe uma coisa que nunca acaba: história. Pode faltar chuva, pode faltar energia, mas nunca falta um sujeito disposto a jurar que viu, ouviu ou viveu alguma coisa que ninguém consegue explicar direito. Nas rodas de conversa da roça, debaixo de um pé de manga, no curral ou sentado na varanda, depois da lida aparecem histórias que passam de geração em geração. Algumas fazem rir, outras deixam o povo desconfiado de sair no terreiro depois das 6 da tarde. E hoje nós vamos entrar nesse mundo dos causos rurais. Histórias que misturam verdade, exagero, medo e aquele jeitão do interior que transforma qualquer acontecimento em lenda. Todo mundo conhece alguém que conta um caso tão detalhado que fica difícil dizer que é mentira. São aqueles acontecimentos que, segundo o contador, aconteceram exatamente daquele jeito. O problema é que, quanto mais tempo passa, mais detalhes aparecem. Na roça, existe uma lei silenciosa. Se o contador estiver falando sério e olhando firme, o povo escuta até o fim. Porque vai que aconteceu mesmo, né? Aí mora o charme dos casos. Sempre fica aquela dúvida que atiça a curiosidade. Algum de vocês lembram no tempo que o Fernando Henrique era presidente? Que ele mandou umas mudazinhas era muita muda. O pessoal plantar dizendo que era graviola. Vocês conhecem essa fruta chamada graviola? Pois é, o Fernando Henrique não achou o que fazer. A única coisa que ele fez aqui pros maranhenses, pros nordestinos, foi isso aqui, ó. Mandar a muda disso aqui, pequenininha, dizendo que era graviola. Pessoal, meu avô alegre pegou, foi muita. Aí o velho chegou e nós fomos plantar. Plantamos as mudas perto da casa. E aí cresceu e na hora não é graviola, é azeitona. Era azeitona que eles mandaram. Aí o velho plantou pensando que era graviola. E quando coisou era só azeitona, ela fica pretinha. Eu vou fazer um vídeo quando tiver a fruta. Pessoal, não tem um pau pra empertear mais do que isso aqui não. E não tem queimate. Olha, emperteou tudo aí, ó. As terras aí, ó, tudo enjuquirado aí. Ainda bem que virou mata e virou comida pros passarinhos, tem? Mas não tem quem dar conta disso aqui. Você roça, ligeirinha ela tá grande. E aonde cai um caroço, os passarinhos comem, o uracuã, o jacu, todo passarinho tucano que come ela, aonde eles cagam, nasce o pé. Rapaz, a bicha empesteia. Aí aqui tá empesteado aqui no Maranhão disso aqui, ó. Isso aqui é fruto do seu Fernando Henrique Cardoso. Mandou pro povo que na época a graviola tava vendida, não tem? Vendida mesmo, era caro a graviola. Aí o Fernando Henrique, pra ajudar o povo, mandou a armuda. Mandou a armuda. Não sei onde acha que ele arrumou a armuda disso aqui. Mas ele mandou. Aí o povo plantou aí, doido aí. Meu avô plantou. Foi ele que trouxe meu avô pra cá. Aí emperteou tudo aí. Tá emperteado aí. Não acaba mais nunca, só isso aqui, o azeitona. Um azeitona preto. Não sei se vocês já viram, mas tem demais no Maranhão todo. Por onde os passarinhos passam cagando e coisando. Ah, Fernando Henrique Terri. Foi a única coisa que ele trouxe. Mas reflorestou, né? A beira do brejo. Mas é isso aí. Chama! Eu só tô viva pra falar isso pra vocês porque Deus quis. Peguei minha menina, fui pro garimpo, né? O garimpo trabalha de cozinheira. E eu, como eu sou uma mulher bonita, eu sou bonita, doa quem doer, eu sou bonita. As mulheres já ficam já de orelha em pé, tá? Quando chega uma cozinheira no garimpo bonita, as mulheres ficam com ciúme. E aí, me chamaram pra ir trabalhar no garimpo de cozinheira, né? E eu fui. Minha menina tinha 5 anos. Eu tava com muita vontade, gente, de ganhar um dinheiro bom pra montar alguma coisa, sabe? Toda vez também, quando meu padrasto terrível da frente encrencava, eu, fugia. Tentando fugir dos problemas, sabe? Muita briga ali na frente. Briga com os próprios filhos, minha mãe doente. Naquela situação magrinha, diabética. E eu pensando, não, se eu ganhasse um dinheiro, eu ia fazer isso e aquilo. Porque meus planos sempre foi de melhorar, né? Aí o que aconteceu? Eu fui pro garimpo, menino. Quando eu cheguei no garimpo, rapaz, cheguei lá, o homem falou que tinha internet, que lá tava em cima do ouro, tá? Eu não sabia de nada, eu inocente fui, né, gente? Quando eu cheguei lá, menino do céu, andou de um tanto, passou por uma serrona, muita lama, muita chuva. E o que aconteceu? Chegando lá, não tinha internet, o garimpo tava falido, porque não tava falido, realmente, tinha muito ouro, só que o cara não mandava óleo para tirar, né? Precisa PC para trabalhar. E aí, gente, um brefo danado. E chuva, menina. Aquelas águas tudo barrenta para poder beber. Quando deu uma semana, o ranchinho da minha menina que eu tinha levado para comer acabou. E aí o pau que torava lá era abobrinha verde.
quiabo. Só que eu me dou bem. Arroz, fui criado passando fome, então tendo arroz e feijão tá bom demais. Aí o que acontece? Eu ia muito longe, gente, para poder carregar água limpa, para poder beber e para minha filha comer. Colocava minha filha aqui no ombro, andava muito longe mesmo para poder usar a internet. E quando eu chegava lá, a cozinheira de lá, muito bondosa, e lá não podia entrar ninguém nesse outro garimpo não, porque lá no outro lá, o patrãozão era chicoso, né, e estava em cima do ouro, então não podia entrar ninguém. Eu pedi, conversei com o gerente, deixou. Aí, deixou eu lá usar a internet, né. Aí eu chegava lá, eu contei a história para outra cozinheira lá, e ela falou assim, não, tu pode vir todo dia, vem nesse horário, faz lá o arroz com feijão e vem, que todo dia eu vou dar a merendinha para tua menina. Aí eu botava a Sofia aqui no ombro e ia, beirando serra. Pé de serra tem onça, né? O problema não é para ir, é na hora de você voltar, de tardezinha, que é a hora das onças. Aí o pessoal, a onça vai te comer, a onça vai te comer, moço, para com isso, vai ficar andando com essa criança. Mas eu ia pra menina comer, aí lá ela comia bastante, tomava suco, as coisas, né? Bolacha, bolo, lá era fartura, até refrigerante lá tinha. E aí eu voltava com ela aqui nas costas. Menino, e quando chovia, não tinha uma lanterna, eu não tinha uma lanterna, eu vinha com o meu telefoninho iluminando, porque lá eu colocava lá, né, no motor, para poder usar a internet, que é de motor, não tem energia não, viu, não tem, e lá onde eu tava não tinha não. Aí eu vinha iluminando, menina, aí quando o telefone veio no outro dia, que a menina queria baixar uns videozinhos para assistir, no outro dia quando descarregava, que eu voltava lá, e era longe para mim com essa menina. Gente, aconteceu uma coisa tão terrível lá nesse garimpo, resumindo. Saí de lá corrida com a minha filha, deixei tudo para trás. Garimpo não tem lei, não é terra de lei. Tome cuidado quando você vai levar a criança. Nunca mais levei minha filha, ó. Não compensou. No outro vídeo, para ficar longo, eu vou contar para vocês o que aconteceu lá. Que eu saí com a minha roupa do corpo, porque eu sou um pouco sangue quente, não tem? Eu não consigo ficar guardando alguma coisa na minha mente, não. E é isso, o garimpo é muito perigoso. Isso lá, tá? Desses comentários. Aí, beleza, né? Lá a gente tava passando por necessidade, eu andava longe, minha menina ia comer e tal. Aí eu ficava lá, era eu e os trabalhadores e o patrão, né? E aí o patrão já tinha uma ficante na vila, uma namoradinha lá, uma mulher lá. E aí essa ficante dele, ele assumiu, ela levou pro barraco, alugou, né? Essa mulher. Brefado, ainda alugou a mulher para depois, quando tivesse arrumado um ouro, ia pagar ela, né? No final ela fugiu, foi na moto dele. Depois eu conto. Aí o que aconteceu? Aconteceu, gente, que um trabalhador fez uns bicos lá para outra pessoa, ganhou um dinheirinho, né? Porque como nós estávamos parados, ele foi lá e fez os bicos. Foi lá na Currutela e comprou um frango. É muito caro, gente. O frango na Currutela é caríssimo, na granja. E aí eu preparei esse frango e eu fiz esse frango. E aí o que aconteceu? Essa mulher, essa rapariga lá da Currutela, ela levou uma gata para morar no barraco. O patrão alugou ela, né? E ela foi junto, ela e a gata dela. Essa mulher acordava meio-dia, gente. Acordava, ela lambendo aquela gata para cima e para baixo. Minha gata vai comer ração cara, tem que trazer ração, tem. Aquela rapariga, quando acha um trouxa para montar em cima, ela se acha. Aí, beleza. Esse homem fez, ele trouxe o frango, eu peguei e fiz o frango, né? Fiz o frango, que eu faço comida bem cedo, né? Fiz e deixei lá. Fiz o arroz, o frango e o feijão, é o que tinha. E aí a gata da mulher foi, pegou, lambeu o frango, destampou a panela, lambeu. Aí eu peguei no flagra, eu já tava com muita raiva já dessa mulher, com essa gata, e a pobreza da desgrama lá, e a tribulação. Deu safanão na gata. Por que tu fez isso? Porque eu fiquei com raiva, deu um safanão. O que é safanão? Pesquisa aí, o que é safanão. Aí beleza, aí a mulher lá se vem, por que tu fez isso com a minha gata? Aí eu vou chamar o bebê, sendo o maior escândalo, gritando. Aí lá se vem ela mais o bebê. Aí o bebê chegou perto, o que aconteceu? O bebê tava enfeitiçado por ela, né? Eu peguei, falei assim, culpado é tu! Peguei a panela de frango e joguei fora. Que trouxe essa rapariga pra cá. E essa rapariga, tu compra leite condensado, tu compra bolacha pra ela, e aí que nós estamos passando fome. Comecei a brigar, né, com ele. E aí a mulher falou assim, você vai deixar essa cozinheira falar assim contigo, é? Tu vai deixar? E pã, a mão safanão na cara do bebê. Ela chamou, foi a mãozada mesmo. E o homem era bem moreno, o bebê ficou mais branco do que eu na hora do safanão. Aí ele ficou com raiva, foi de mim, né? Claro, que as rapariguitas, eles não têm raiva.
Eu vou ensinar vocês a me respeitar. Aí ele foi contar o que ele já tinha feito, as atrocidades dele no garimpo, né? E aí, beleza, foi contar as coisas que ele tinha feito lá. E foi lá e pegou uma arma. E eu peguei minha menina vendo e gritando e chorando, tá? E pau torando lá, e os trabalhadores veio tudo na carreira também, com os gritos. E aí ele pegou, lá se vê ele com a arma, peguei, sentei, fui pra cozinha, né? Tem um fogão assim, e lá virando tinha meu quartinho de lona, né? Sentei na tarimba velha de pau, botei minha menina no meu colo, peguei um tessalho, que eu sempre durmo com o tessalho debaixo, né? Da minha tarimba. Algum movimento suspeito, chama. E aí, ele veio vindo, eu falei, vixe, tá vindo pro rumo de cá. Não tá indo pro rumo da outra não, que a outra foi pro barraco lá, né, deles. Quando ele veio, que chegou perto do meu quarto lá, ele, pô, na gata. A gata foi pro além. A gata foi pro além e essa mulher começou a chorar, a gritar, e pá, desgraçou de onde ela veio pra vila na carreira. E aí eu falei assim, agora eu tenho que ir embora. Agora eu vou sair daqui, vou embora. Aí ele ficou lá, nervoso, e dando aqueles piti dele, falando que ele já tinha feito, que ninguém desaforava, jogando piada pra mim, né? Que eu gritei no pé do ouvido dele. E aí montou na moto e foi atrás dessa mulher, na vila. E aí eu peguei e falei bem assim, agora eu vou ter que sair daqui, porque ele vai voltar pra cá e vai ser o maior inferno. Peguei minha menina. Antes de sair, eu falei pros trabalhadores, falei assim, vocês vão lá, porque tava os panos debaixo da caixa, né? Que ele não tinha batido. Só o de cima que ele tinha batido antes de eu chegar. Eu peguei e falei assim, bate o pano lá que eu vou embora, viu? Mas não pode fazer isso, senhor patrão. Eu falei assim, eu não sabia bater os panos, né? Se você não bater os panos pra me arrumar o dia da minha passagem daqui, eu vou voltar aqui de novo, tá? Eu vou a pé com essa menina nas costas. Eu vou andar um dia e uma noite de pé. Eu vou voltar aqui de novo, vai dar certo não. O regaço vai ser doido. Aí eles foi lá, bateu os panos. Na época deu só R$1.000. Me deu, porque eu tinha que pagar, gente. O frete era 500 conto pra sair lá de dentro. Eu tinha que andar muito a pé com a menina pra chegar na vila e arrumar um frete. Não tem negócio de carinha bonitinha pedir carona não, gata. Ou paga ou fica lá, rodada. Entendeu? E aí, eles fizeram isso, né? E eu fui. E saí. Aí eu vou contar pra vocês no outro vídeo, pra não ficar comprido, como foi que eu consegui sair com a minha filha, tá bom, gente? Como foi que eu consegui sair. Porque não arrumei o carro frete. Eu fiquei escondida ainda e eu vou contar no outro vídeo. Agora eu vou contar para vocês de um relato que aconteceu com um cara chamado Mané Prego, amigo nosso na época. Hoje ele já faleceu há mais de 20 anos. Você nunca diga que não precisa de ninguém. Mesmo você sendo intrigado de um cara, você nunca abra a boca e diga que não precisa dele, para nada na vida. Fique no vídeo que eu vou lhe contar a história que aconteceu aqui com 2 camaradas que eu conheci. Um tá morto há mais de 20 anos. E um tá vivo para contar a história, Demilson de Dona Carmozina. Ele mora aqui perto de Chã Preta, numa fazenda do lado do Barro Branco. E Mané Prego era filho do padrasto dele. E pegaram uma meio que confusão, e Mané Prego, na época de chuva, veio caçar 2 bezerros que ele tinha. E que bezerro era esse? Que o bezerro estava enganchado no meio daquela pedra, sem sair nem para lá e nem para cá. Se o bezerro se mexesse, ele morria. O bezerro caía embaixo. E Mané Prego desceu com uma corda para tentar laçar o bezerro. Quando chegou e junto do bezerro, acaba velho. Mané Prego botou para cair aqui embaixo. E no mínimo dá 70 metros de altura de lá chegar embaixo. E quem salvou ele, primeiramente Deus. Mas Demilson de Carmozina estava caçando uma égua dele na época e escutou os berros dele, os gritos. Quem sabe da história vai lembrar disso. E correu para cá, não sabia o que era, chegou que era ele. Aí vamos lá, voltar a fita atrás. Se Demilson de Carmozina fosse um cara maldoso, ele tinha deixado ele morrer aqui embaixo, se acabar aqui embaixo. Não, foi o que Demilson fez. Há mais de 5 anos intrigado, e era intriga feia. Jogou a corda ligeiro, ele pegou na corda e ele falou, que eu sei da história todinha. Demilson, pelo amor de Deus, me tira daqui, salva eu ligeiro. E Demilson puxou ele, puxou a corda e salvou a vida de Mané Prego. Essa história é real, eu conheço ela. Aqui nós estamos no lajeiro de João Cardoso, tá bom? Estamos no lajeiro de João Cardoso. E você que gostou desse vídeo, comente e compartilhe. Muitas e muita gente vai ver esse vídeo, porque sabe que essa história aqui é real. Olha lá que altura é isso aqui, ó.
Oi, gente, o que eu vou contar pra vocês é um relato real que aconteceu com nosso vizinho, né? Ele tira madeira, né? Ele tira madeira do fundo, ele corta de madeira, a madeira cai e tem que mergulhar. E chamaram esse senhor para pegar um corpo que estava no fundo, né? É de um conhecido, colega deles, o cara cortando madeira, foi lá e veio a perder sua vida nessa situação. E chamaram ele para mergulhar para buscar o corpo que estava no fundo do rio, gente. Isso aí aconteceu lá pro lado de Quari. Esses relatos foram em Quari. E ele mergulhou a primeira, não achou o corpo, mergulhou a segunda, não achou o corpo. Na terceira vez, ele encontrou o corpo. Quando ele chegou lá, o corpo estava próximo de tipo um buraco, tinha um buraco assim no fundo que tinha escuro, ele estava bem próximo. Quando ele chegou, ele viu um peixe muito sinistro em cima do corpo dessa pessoa. Muito feio esse peixe. Ele falou que era um tucunaré, mas com um olho assim, muito grande na direção dele. E quando ele mergulhou com uma corda, né? Era fundo demais, né? Ele mergulhou com uma corda. E quando ele se aproximou do corpo, esse peixe veio com tudo nele e deu uma lapada. Ele deu uma lapada muito forte nele, só deu tempo dele mexer na corda. Gente, aonde o peixe bateu, ficou tudo roxo. Tudo roxo, foi uma porrada tão grande que quase que ele não torna. Ele parece que ele ficou 15 dias internado, não sei se foi na UTI. Ele ficou todo roxo, ficou inconsciente. Quando puxaram ele, foi direto já pro hospital. Ele ficou todo roxo, ele é bem moreninho, né? Mas ele deu para ver as marcas muito feias que ficou no corpo dele. E até hoje a gente não sabe que tipo de peixe é. E ninguém teve coragem de mergulhar até o buraco no fundo para saber qual era o peixe que estava em cima do corpo do homem. Aí o que eles fizeram? Chamaram, né? Jogaram malhadeira, jogaram tarrafa para puxar o corpo do fundo do rio. Que o peixe não deixava pegar. E a gente não sabe que peixe era esse, que bicho era esse que estava no fundo. Ô moçada, quando eu era menino, morar na roça, meu pai foi. Um dia acordou 3 horas da madrugada, cangou 12 boi, acordou eu, falou, meu filho, vamos lá no São Pedro da União buscar um milho que eu comprei pra nós tratar das galinhas dos porcos. Daqui no São Pedro tá 28 quilômetros. Era umas 3h30, nós saímos. Meu pai muito mais experiente, né? Veio, pulou dentro do carro, falou, vai tocando os boi, meu filho. Lá vai eu correndo na frente dessa boiada. Chegamos lá nesse São Pedro, lá na roça, joguemos esse milho dentro do carro de boi e viremos pra trás. Chegamos lá em casa, encostamos o carro na boca da porta do pai, olha lá, e nós jogando milho pro meu pai. Meu pai dava com as mãos usadas nesse carro de milho, aí cabia umas 3 espigas na mão dele. Eu era molequinho, mas cabia umas 10 ainda. Quando a velha, minha mãe grita pra nós almoçar. Aí eu olhamos no relógio, faltava 5 para as 10. Aí eu ainda falei, meu pai falou, essa boiada não tem boa, tem rendeu, hein? Segue nós, moçada. Mas existe uma categoria que ninguém escuta sozinho: as histórias de arrepiar. São relatos de visagem, aparições e acontecimentos que o povo do interior costuma contar baixinho, principalmente quando anoitece. Tem quem diga que ouviu o cavalo passando na estrada, sem ver cavaleiro. Outros juram que viram luz andando no pasto ou escutaram alguém chamar pelo nome no meio do mato. E o mais curioso dessas histórias é que quase nunca aparecem monstros enormes ou coisas exageradas. Geralmente é algo simples, uma sombra parada onde não deveria ter ninguém, uma porteira aberta que estava fechada, um cachorro que late para o nada. Claro que muita coisa pode ter explicação: cansaço, escuridão, imaginação trabalhando forte. Mas tente explicar isso para quem passou pela experiência e saiu de lá branco igual parede, dizendo, eu nunca mais volto nesse lugar. É a história que eu vi mesmo. Isso aconteceu com meu pai. A gente era tudo um menino pequenininho. E meu pai era trocador de animal. De tudo no mundo que aparecia, ele fazia negócio. A feira do Coité era no dia de segunda-feira. Nós só comíamos alguma coisa quando ele chegava em casa. Aí um dia ele trabalhando, não podia trabalhar porque estava com os caroços, um furunfo debaixo dos braços, não podia trabalhar. Aí minha mãe falou, Pedro, você não vai hoje para a feira do Coité fazer a feira não? Lá chama feira, no nosso Nordeste, né? Aí eu disse, eu não vou não, Inês, porque um cara que nem eu não vale nada, mas antes fazer negócio logo com o diabo. Se a pessoa existe, o diabo existe, sim. Porque aconteceu isso com meu pai, história de verdade, que eu era menino, mas estou lembrado da história que ele contou.
Passou 8 dias, meu pai comprou carneiro, comprou porco, comprou 2 burros e foi pra feira do Coité vender. E arrumou tudo dentro dos caçoar, daqueles caçoar de cipó, arrumou tudo e foi. Se esqueceu do que tinha dentro. Quando chega lá, vendeu tudo, pegou em dinheiro, fez a comprinha e fez a feirinha, botou na maçaneta da cela e veio embora. Tarde já da noite. Esse burro que ele possuía, ele não negociava não, era só da cela, dos arreios. Foi, né? Quando vem a meia-noite, quando chega numa puteira que tem na federação, uma base assim de uns 10 quilômetros de mata. Minha mãe ficava esperando ele até ele chegar para dar de comer a nós. Aí passava o dia todo sem comer. Aí o burro dava um rinchão grande, drobava o rincho. Aí minha mãe estava escutando, disse, Pedro já vem. Era quase que não um aviso. Aí nesse dia o burro deu um rincho assombrado. Aí quando foi cuidar, disse, Pedro hoje está assombrado. Né? Mas nós já estava tudo dormindo, ficava tudo dormindo até ele chegar. Quando ele chegava, minha mãe acordava tudinho. Pra poder comer? Pra comer, pra se confortar, né? E tinha um de amarrar os animais quando ele chegava com o animal. Aí ia amarrar os burros. Rapaz, aí quando dá fé, ele desceu do burro para passar numa porteira que tinha no meio da mata. Quando chega lá, tava um negão lá em cima do morão da porteira sentado. Daí ele foi abrindo a porteira, o nego botou a porteira para trás. Ele deu as horas, ele olhou para ele, mas não disse nada. Meu pai abriu a porteira com raiva e saltou do outro lado. Quando salta do outro lado, aí cai, que a porteira bateu no mocotó, ele caiu. Quando caiu, aquele nego se virou num bichinho, num timbu, assim, parecendo uma ticaca, uma coisa, um bichinho. E vai mordendo nos pés dele. Mas não falava nada, vô? E ele meteu a faca nesse bichinho, vai, e nada de acertar nada. Quando é negócio de ir, minha mãe esperando. Quando é negócio de 3 horas da madrugada, 4 horas, 3 mais ou menos, né? Aí ela se levantou. Aí ele chegou, né? Tremendo, sem fala, tremendo. Ia dizer uma coisa, não podia. Minha mãe enrolou ele com as cobertas e se deitou. Quando ele acordou de 8 horas do dia, aí falou, Antônio, mas José, vai buscar o burro lá, que eu avoei a rédea por cima de uma estaca, de uma seca lá. Aí você repara que essa noite eu me encontrei com Satanás. Encontrei-me com o diabo essa noite. Aí minha mãe falou, olha aí, foi o que você disse segunda-feira. 8 dias você se esqueceu. Eu disse, eu não gostava de rezar, mas agora, mulher, eu vou rezar, me encomendar a Deus. Quando tiver uma emissão do Padre Frei Damião, eu vou para a igreja e vou ver se esse negócio... Eu não quero negócio com aquele Satanás, não. Ele se vire para lá com as coisas dele. Naquele dia eu disse uma brincadeira, mas a brincadeira pegou. Aí eu vou fazer um jeito de eu ser anunciado pelo nome de Jesus, não é pelo cão, não. Aí ficou rezando, toda a vida ele rezava, direto. Daí, quando foi acabou, ele não putrejou, não andou mais atrás do meu pai. Mas seu pai não era de rezar, né? Hã? Seu pai era de rezar? Não rezava, quando antes disso ele não gostava de rezar. Aí depois que aconteceu isso, ele aprendeu oração, sem Deus Pai Todo-Poderoso, tudo. Começou a rezar e tudo mais. E deixou de sair de lá da rua do Coité à meia-noite. Quando o sol ia entrando, ele já chegava. Mas aí, vô, o bicho não falou nada com ele? Não, quando ele deu as horas, ele remungou e abriu os dentes assim, os dentão tudo de ouro, puro ouro.
Que meu pai disse. E passou um rabo na venta dele. Cansou de contar essa história pra nós. Passou um rabo, o bicho passou Um um rabo rabo. cabeludo na venta dele, uma catinga danada. Na hora que ele abriu a porteira, que pulou do outro lado. E o burro ficou lá. No outro dia, os meninos... Em 2019, aconteceu um negócio comigo, foi logo quando eu cheguei aqui nessa região, que eu garanto para vocês que foi o maior medo do mundo que o vaqueiro já teve, foi naquele dia. Ali ficou marcado na minha mente, para sempre, para sempre, para sempre, eu não me esqueço nunca. Eu vim tirar esses pau aqui para fazer um colchete, e me lembrando, porque toda a vida quando eu entro assim numa mata, eu me lembro daquele dia, eu não tenho como esquecer. Minha turma, eu fui tirar uma armadeira, eu tenho um cunhado que ele é carpinteiro, ele pediu para mim tirar uma armadeira para ele, numa mata muito fechada, muito deserta, lá não tem uma casa perto, nada, você indo para lá é deserto total. A minha única companhia, Deus primeiramente, e meus cachorros. E quando eu entrei na mata, minha turma, eu comecei a me arrepiar. Foi, não foi, eu ficava arrepiado, mas eu não entendi o porquê. Aí eu escolhi a madeira que eu ia cortar, tomei uma água, tomei um café, fiz um cigarro. E eu comecei a cortar aquele pé de árvore. Cortei um, cortei dois, cortando no machado. Mas eu com aquela sensação que eu estava sendo observado. Minha turma, de repente, eu olhei para de trás de um pé de pó d'arco. Tinha um senhor olhando para mim. Agora, minha turma, eu nunca na minha vida vi um ser tão feio, tão repugnante, tão nojento que nem aquele senhor. Feio, minha turma, ele assim cabeludo, os cabelos descendo assim no ombro dele, uns cabelos enrolados, cheio de bagaço de mato. E ele olhando para mim. Minha turma, eu paralisei, que eu não senti que eu estava com o machado na mão. Eu, sinceramente, eu não me lembro assim de muita coisa, eu só me lembro que eu falei. Pois não, meu senhor, eu digo o que o senhor quer. Ele veio vindo para o meu lado e disse, você está no meio da minha passagem. Agora ele tinha a voz muito bonita a voz dele, uma voz muito bem explicada, uma voz muito bem falada. E eu afastei e disse, pois não. Eu afastei desse jeito assim para ele, com o machado na mão, e disse, pois não, meu senhor, me desculpa, eu não sabia que eu estava na sua passagem. E ele passou por mim, aquele cheiro forte de mato, de coisa muito forte mesmo. E ele entrou assim numa moita, num zinlinhado mais medonho do mundo que tinha lá. E sumiu. Minha turma, eu não sei como foi que eu cheguei na estrada não, minha turma. Eu só sei que foi ligeiro, viu, minha turma? Minha turma, e eu fico me perguntando às vezes, o que foi aquilo? O que era aquilo? Porque até hoje eu não achei explicação. É tão de um jeito que eu tô aqui, mas eu tô me arrepiando. Toda vida que eu entro numa mata eu me arrepio, porque eu me lembro que o medo foi grande, minha turma. Foi grande. E não é qualquer coisa que faça medo do vaqueiro. Não é qualquer coisa. Mas aquele negócio me fez muito medo, minha turma. Eu nunca me esqueço daquilo ali. Mas também não sei o que é, minha turma. Não sei, sinceramente. O avô jurava de pés juntos que viveu essa história. Diz que aconteceu no sertão da Paraíba, perto de um lugar chamado Sítio do Cedro, por volta dos anos 1940. Lá morava um homem calado, de poucas palavras, chamado Severino. Era o 7º, filho homem de uma família de agricultores, e todo mundo comentava que ele nunca fora batizado. Cuidado com ele, diziam, pode virar bicho. Naquela sexta-feira da paixão, o céu estava limpo, sem uma nuvem. A lua cheia brilhava como farol. O povo da roça sempre respeitou essa data. Ninguém caçava, ninguém matava, e mal se falava alto. Mas,
Perto da meia-noite, algo quebrou o silêncio. Um uivo ecoou do mato, forte, rasgado, parecia um lamento vindo do próprio inferno. As galinhas se agitaram, os cachorros se esconderam, e até o galo do compadre Zé cantou fora de hora. Zé Grosso, que vinha voltando de uma visita, passou pela encruzilhada que dava para o sítio de Severino. Foi ali que ele viu a criatura. Era alto, mais de 2 metros, ele contou. Tinha pelo grosso, marrom, cobrindo o corpo todo e os olhos eram 2 brasas acesas. O bicho estava parado, no meio da estrada de terra, encarando. Depois, soltou um rosnado que fez o peito do Zé gelar e saiu correndo numa velocidade impossível. Zé correu também, mas por dentro. Disse que as pernas dele nem obedeciam, que só chegou em casa porque a reza da mulher o puxou de volta. Na manhã seguinte, Severino apareceu no terreiro, com as roupas rasgadas e os braços cheios de arranhões. Caí numas pedras, disse ele, sem olhar ninguém nos olhos. Mas o mais estranho foi o que o povo viu na estrada. Pegadas enormes de bicho com 4 dedos que vinham do mato passavam pela encruzilhada e terminavam bem na porta da casa de Severino. Depois daquele dia, ninguém mais andava por aquelas bandas em noite de lua cheia. E todo mês, quando a lua brilhava redonda no céu, os uivos voltavam a ecoar no cedro. Dizem que Severino morreu, velho, mas até hoje, nas noites quentes de lua, quem passa perto da velha encruzilhada ouve um lamento vindo do mato, um misto de dor e raiva. E se você escutar, reze bem alto, porque talvez o bicho ainda esteja por ali. Antigamente o pessoal andava nas estradas muito desertas, às vezes ia para casa da namorada, e esse rapazinho passou um aperto grande, viu? Já da namorada, uns 3 quilômetros de distância. Ele morava nas proximidades da Serra de Ibiapina, aqui no Ceará. E quando ele saía de casa, a mãe dele deixava a porta encostada, um pano segurando a porta, para quando ele chegar não precisar chamar ninguém. Antigamente, isso é história antiga. Hoje em dia a pessoa não pode mais fazer um negócio desse não, muito perigoso. Aí foi para casa da namorada, 11 horas, 11h30, ele vinha voltando para casa. Estrada escura, era mata de um lado e do outro, tudo mata, não era terreno descoberto não. Naquele tempo o povo não desmatava muito não. Escuro, sozinho naquela estrada. Tinha o costume de andar assobiando, cantarolando alguma coisa, fazendo barulho, ele tinha o costume. E a mãe dele dava conselho, meu filho, não ande fazendo barulho à noite, numa estrada deserta. Quando ele andou assim uns 500 metros, saindo da casa do namorado, que já tinha saído de lá, voltando para casa, ele ouviu um grito lá na mata, longe. Aqueles gritinhos que o pessoal dá chamando alguém, sabe? Era só aquele gritinho assim, Aí ele respondia de lá. Ele pensando que era um amigo dele que estava caçando por aquelas matas. Ele tinha muito amigo. Passou um tempo, assim, uns 10 minutos. Ele já tinha andado já quase 1 quilômetro ou mais, rapazinho novo, andava ligeiro. Escutou o grito mais perto. E ele de lá respondendo todo tempo. Vou dar esse gritinho aqui que o pessoal acha bom os comentários, mas era desse jeito mesmo o grito. Tá, amigo, quando foi chegando perto da casa da mãe dele, tava faltando uns 300 metros. Ele escutou o grito bem pertinho dele. Ele andava com uma tocha, não tinha lanterna, era uma tochazinha acesa. Clareou lá pra dentro da mata, pro lado do grito, tava assim uns 100 metros de distância dele. Ele viu aquele vulto, um vulto vindo, quebrando, como fosse quebrando, deitando os matos, as árvores, e gritando no rumo dele. Aí ele se assustou. Arrastou correndo no rumo de casa, a sorte. E para chegar na casa dele era uma ladeira grande. A casa dele ficava no final da ladeira, né? Pegou descendo, disse que descendo todo Santa Ajuda. Arrastou correndo, quando chegou em casa lembrou que a porta estava encostada. Se jogou, caiu lá no meio da sala, desmaiado. De tanto que se esforçou, do medo, né? Aí a mãe dele ouviu aquele barulho, chegou bem ligeiro e já trancou a porta. Não perguntou nem o que foi, que a mãe dele era experiente. Trancou a porta e ficou ouvindo o barulho de um bicho arrodeando a casa, andando ao redor da casa. Aí ela começou a rezar lá O pessoal antigamente sabia muita oração.
E o bicho lá fazendo barulho, arrodeando a casa. Lá era coisa feia. Ela não viu não, ela ouviu. Como fosse um barulho de um bicho, um animal grande, gritando e fazendo barulho, ela rezando lá dentro. Quando ele acordou, ele contou pra ela essa história que eu contei pra vocês. Ela sabia das coisas, né? Quando você respondia, aquele negócio lá que tava na mata, seja lá o que fosse, tava sabendo mais ou menos pro rumo que você tava indo. Aí você foi dando a direção. É como eu digo, meus amigos, tem gente que acredita e tem gente que não acredita nessas histórias. Pessoal, deixa eu contar uma história pra você. E essa eu vou contar a história que aconteceu comigo. Gente, essa daí pra lá é meu e daqui pra cá é do meu vizinho. Daqui pra cá é do meu vizinho. Então o que é que acontece? Essa parte aqui é dele, mas essa daqui também é dele aqui. E pula e desce aí. A gente sai... as terras ficam divididas por esse arame aqui. Então aqui nessa caatinga aqui dele, aqui nesse mato dele aqui, um pedaço de mato meio grande aí, lá pra dentro tem umas coisas que acontecem lá pra dentro. E eu cheguei ali, aí, um dia eu ouvi, o ano passado, eu ouvi um cachorro gritando lá pra dentro da caatinga, gritando como se tivesse enganchado ou como se tivesse alguma coisa acontecendo com ele. E eu já tinha ouvido relatos dessa caatinga aqui. Isso foi pelo dia, viu? Lembrando, não foi à noite não, foi pelo dia. Aí eu fiquei muito tempo ali na roça, exatamente ali, lá naquele embuzeiro, eu fiquei lá. E depois eu senti dó, né? Aquele cachorro enganchado. Eu vou lá olhar o que, é que o bichinho tem. Às vezes tá enganchado, às vezes uma cobra pegou ele e ele tá lá sem poder. Aí saí, entrei aqui no mato e saí exatamente beirando esse arame, que é muito fechado pelo aqui, saí por aqui, fui pelo aqui, por esse arame aqui. E lá na frente eu entrei numa lagoa que tem e consegui chegar lá no local. Ali lá tem um trancado de mancambira, muita gente sabe o que é mancambira. E o cachorro, quando eu cheguei lá, desapareceu, não estava lá. Procurei, tem um pedregulhozinho que tem uns mocó lá dentro da propriedade dele, tem uns mocózinhos lá num pedregulhozinho. E eu fiquei lá. O que é que acontece? Fui lá, daí a pouco eu vi um mocó, gente. Um mocózinho passando, dois. Passou próximo de mim, entrou na brecha da pedra. Eu fiquei um pouco meio agachado para olhar ele. Dava para ver lá dentro da brecha da pedra. E fiquei achando ele bonitinho, fiquei olhando para ele. Veja só o que é que acontece. Quando de repente eu demorei ali uns 10 a 15 minutos olhando aquele movimento, achando ele bem bonitinho, rapaz. Vendo ele de perto, que não é morro, pedra, muitas coisas, né? É uns pedregulhozinhos, coisa pouca. De repente, quando eu levanto a cabeça, cara, eu me areei pelo dia. Fiquei areado dentro da caatinga ali. Bem perto daqui do meu. Daqui pra lá não é distante, não é bem pertinho aqui. Eu fiquei areado, cara. Eu vendo um local estranho que eu não sabia pra onde eu ia. Fiquei sem direção. Mas como a gente aqui do interior, que convive movimentando, conhece os dramas da caatinga, as histórias da caatinga, sabe se virar dentro da caatinga, foi que eu fiz? Procurei uma sombra, isso era cedo do dia. Procurei uma sombra e deitei na sombra. Não sei se alguém sabe, mas se você arear na caatinga, a melhor forma de você desarear, volta ao normal, é você deitar no chão emborcado. Entendeu? Deitar emborcado, fechar os olhos e demorar muito tempo ali, um pedaço bom. Bastante tempo. Quando você levantar a cabeça, você está desareado. Se você não sabia disso aí, me siga que eu passo mais técnica para você. Então é o seguinte, eu fiquei areado, deitei lá no chão, demorei um pedaço e não é que eu dormi. Eu peguei no sono, gente, demorei muito, caí no sono, era assim umas 9 horas do dia, mais ou menos. O sol estava quente. Eu acordei umas 5 horas da tarde porque sentiram falta de mim, que sempre... Às vezes eu chego antes de escurecer, sentiram falta de mim e vieram me procurar. Quando chegaram aqui, nessa estrada, nesses pau aqui, já tinham ido aí no meu terreno, me procuraram, não me encontraram, não viram o rastro, não viram as pegadas por onde eu passei. E meteram o grito. E eu tava dormindo aquele sono e acordei no meio do mato e ouvindo os gritos. E eu conheci o grito, a voz de quem era, e respondi. O cara, tá fazendo o que aí, rapaz? Essa hora foi que aconteceu? Eu disse, não. Aí eu vim, e quando eu vim até por dentro dessa rocinha aqui, dessa palma aqui, quando eu cheguei aqui, eu contei a ele o que aconteceu. Ele disse, misericórdia, sangue de Jesus, eu me areei, gente, do nada, pelo dia,
e não consegui achar saída. E eu conheço tudo aqui, ó. Eu conheço toda a vareda aqui, conheço todo o pé de pau aqui, mas eu não consegui achar a saída de forma alguma. Fiquei assim, na minha vista, era tudo uma região, um setor estranho que eu nunca tinha andado, não sabia por onde era que eu continuava meu trajeto para voltar, retornar para aqui, para minha roça. E se tem um tipo de história que o povo respeita, são os casos antigos. São aquelas histórias contadas pelos mais velhos, geralmente começando com "isso foi no tempo do meu avô", ou "naquele tempo não tinha estrada, nem luz". Histórias de enchentes gigantes, viagens feitas a cavalo por dias, gente que dormia em rancho perdido no mato, e acontecia de tudo. O interessante é que esses relatos carregam um pedaço da memória do interior. Mesmo quando existe exagero, existe também um retrato de como era viver numa época em que tudo parecia maior. O medo, as distâncias, o trabalho e até os mistérios. E quem cresceu ouvindo esses causos sabe, metade da diversão era tentar descobrir o que era verdade. E a metade era fingir que acreditava, só para ouvir mais um pedaço da história. Tinha um fazendeiro lá, mais rico do que o outro, que tinha uma rixa com um fazendeirinho mais pobre ali. Um homem que é pai de família, trabalhador, mas tinha uma rixa lá no passado por causa de namorada, e aquele fazendeiro mais rico nunca conseguiu perdoar, até que conseguiu. Um certo tempo ele contratou um pistoleiro, um rapaz jovem, mas era famoso ali, matava mesmo, né? O rapaz chegou lá e falou assim, ó, 2.500, 2.000 conto de réis, muito dinheiro, né? Mas você me dá a metade agora, quando eu fazer o serviço, você me dá a outra metade. Pois bem, falou do fazendeiro lá que ele não presta, pode descer a bala nele mesmo, né? Indicou onde é que era direitinho, né? Esse pistoleiro foi para lá, montado no cavalo, e de longe, já chegou de manhã, sim. Era uma sexta-feira, já viu aquela farturão ali, a fazenda pequena do homem, mais aquela farturão de tudo, plantação de canavial, plantação de muitas coisas ali, de mandioca, feijão, aquela roça. Exatamente naquele dia aquele homem estava trabalhando com sua família, fazendo uma farinha. Era aquele jumento lá com as cargas, chegando para levar até a farinheira, né? E ele ficou observando. Quando pensa que não, quando estava ali, aquele homem, peneirando ali, mexendo no forno. Exatamente quando estava torrando aquela farinha, o pistoleiro chega ali com coisas que não quer nada, né? Um forasteiro, pede um pouco de água. Nisso, ele começa a conversar com aquele homem, né? Ah, só tem quantos filhos? Falou aqui, nós temos 6 filhos. Foi falando o nome de cada um. E foi conversando com ele, né? Proseando ali. De repente, esse pistoleiro estava em tempo de já dar uns passos para trás ali, sentar o dedo nele. O homem fala assim com ele, assim, ó. Você fica para almoçar com nós, tá? Minha filha está trazendo, ela fez uma galinha caipira ali, tá uma delícia, minha esposa fez. Fica aí para almoçar conosco. Ele resolveu, né? Para almoçar primeiro. De repente chega uma mocinha ali de uns 17 anos, 16, 17 anos, coisa mais linda, parecendo uma índiazinha. E esse pistoleiro já ficou doido com aquela mulher, o jeito, com aquela moça, o jeito que ela tratou aquela família trabalhadeira, né? E trouxe um suco ali de limão para ele, né? E o homem já tinha terminado a farinha, ele estava fazendo os beiju, deu ele uma sacola de beiju. Aquele homem falou assim para ele, aquele pistoleiro, ó, aqui você só mexe com a roda mesmo, né? Então toma aqui, ó, 1.000 contos aqui. Era um dinheirão. Deu para ele, dá para você comprar um motor, dá para você comprar mais um pedacinho de terra para você. Mas por que você está fazendo tudo isso, né? O homem perguntou. Não, porque eu vejo que você é um homem trabalhador, um homem honesto, né? Eu vou te ajudar. Tá aqui, dinheiro. Deu a parte do dinheiro que foi pagado lá, paga com pistoleiro. Aí ele falou, tá bom, tô indo. Aquele homem nem acreditou. Aquela bolsa cheia de dinheiro. O pistoleiro voltou lá para a casa do outro fazendeiro e falou, seu serviço está completo. Pagou para ela outra parte. Falou, ó, eu não matei aquele homem, não.
E você não vai matar ele, você nunca vai matar. Como é que mata um homem honesto desse, rapaz? Você que precisa morrer. Você que deveria morrer, que você não presta. Um homem pai de família, trabalhador. Né? Como é que você faz um negócio desse, né? O dia que você, pelo menos, me ameaçar, chamar um pistoleiro para matar aquele homem, eu venho aqui, eu mesmo mato você. O que aconteceu? Aquele homem voltou lá, daquele fazendeirinho que ele deixou de matar, fez uma proposta de namoro, de casamento com aquela mocinha, aceitou de bom grado, e aquele homem ajudou aquela família. Aquele homem era um homem de muitos bens, aquele pistoleiro, uniu os bens dele com aquele fazendeirinho, casou, fez uma grande fazenda e abandonou aquela profissão, se pode chamar de profissão, né? De pistoleiro. Nunca mais matou ninguém. Teve a sua esposa linda, teve filhos, até a vida inteira lá dele. Minha avó contava esse casinho, achei interessante, né? Se você gostou, deixa seus comentários aí. Curta esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Olha, eu já cacei uma vez, na Semana Santa, eu vou contar este caso. Na Semana Santa, eu não estava nem tão apertado, mas eu era fã do mato. Você sabe, quando eu era... A pessoa é fã do mato, vai. Aí eu fui pro mato. Aqui. Bem aqui pertinho. Ali no beijo da grota. Que vem da Lagoa do Bonito, vem da cachoeira e da Lagoa do Bonito. O cachorro acuou. Eu fui para lá com toda a fé. Era a Semana Santa. Na Semana das Dor, que é a mesma Semana Santa. E aí eu fui caçar. O cachorro acuou lá no buraco, eu cavei, não alcançava. Rapaz, eu desisti do buraco. Aí botei uma terra na boca do buraco, era modo, se ele tivesse saído, eu ver que ele tinha saído. E se não tivesse saído, eu sabia que estava dentro do buraco. Aí fui, até mais sério meu aqui. Cavemos. E aí, já no outro dia, nós cavemos um bocado, tiremos a terra, limpei o buraco todo. Eu entrei para dentro do buraco, para cavar, para ver, o buraco era largão assim, aí alinhava, aí eu limpei bem limpinho, fui olhar dentro do buraco. Rapaz, quando eu dei fé, pulou uma agiona preta de lá, de dentro do buraco, e ela passou por cima de mim e caiu lá dentro do mato. Quando o Célio saiu dentro do buraco, pergunte ele, quando ele saiu dentro do buraco, não soubemos onde ela tinha entrado. E o Célio nem se assustaram? Rapaz, eu tirei um espanto que eu me esfriei todo. Quando eu vi aquele inseto sair dentro do buraco, veio quase para arrumar na minha cara, mas subiu assim para cima. Parece que ela tinha asa. E ela bateu na rebanceira lá, adiante da ruma de terra que nós contemos machiada, na folha. E dali, ó, ela desapareceu. Eu fiquei tão desacuciado. Aí ele olhou para mim, era num tempo ruim. Olhou para mim e disse, aí pai, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, nada, nós não temos mais nada a fazer. Aí eu fiquei ali, rapaz, não era tanto por mim, é porque eu andava mais, meu filho era um tempo ruim, velho demais, eu fiquei, ele olhando ali, eu fiquei com tanta dó dele. Peguei esse gravatar ali, passando a mão no buraco, um lado e outro. Ó, quando dei fé, achei uma boca de buraco assim, ó. Eu comecei a desentupir. A primeira coisa, quando eu comecei a desentupir, topei foi o rabo do verdadeiro. Topei foi o rabo, era um azar branca que era bem desse tamanho. Estava na flor da terra? Na flor eu já tinha passado por ele, já um pouco. Cavando essa coisa, que foi essa confusão que eu vi. Mas ainda hoje sou encabulado com aquilo que eu vi. E o pior, quando ela bateu lá, meu filho levantou e olhou e caçou até por dentro do mato. Não soube onde aquilo tinha entrado. Aquilo foi quem me botou mais na cabeça, que eu digo, isso só pode ser alguma coisa aqui. No fim das contas, os causos rurais fazem parte da alma do interior.
Eles juntam medo com risada, exagero com lembrança e transformam acontecimentos simples em histórias que atravessam gerações. Talvez nem tudo tenha acontecido exatamente como foi contado. Talvez alguns detalhes tenham aumentado igual peixe de pescador, mas isso pouco importa, porque o melhor dos casos nunca foi provar se era verdade, foi reunir o povo para escutar. Agora conta aqui nos comentários qual foi o caso mais estranho que você já ouviu ou viveu na roça. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem gosta de vida no campo. Obrigado por assistir e até a próxima. Tem diversas histórias de contação de assombração no tempo que tinha assombração. Tempo tinha. Agora hoje acabou. Negócio de luz elétrica, para tudo quanto é canto, veículo, a luz espraiou, encostou a assombração. A assombração não para ninguém acredita mais, que não tem, ninguém vê, né? Hoje ninguém vê, mas antigamente dava... Antigamente via. 6 horas já dava assombração, se escurecesse de verdade era barra pesada, e se você saísse, você via mesmo. Via mesmo. E o caboclo que via assombração, ele não ficava nem em bom de saúde mais. Ficava desorientado? Estragava a saúde dele, deixa a pessoa bobo, pensativo, língua dura. É coisa horrível, rapaz. Assombração é coisa horrível. Então, do Corpo Seco, quando aconteceu essa história, eu tinha 17 anos. A história do Corpo Seco. E o tio Zé Límpio, um irmão do meu pai, comprou um terreno lá no Maior do Quilombo. E ele roçou um matão, queimou e depois ele planta milho no matão, na queimada. Né? Aí arrumou nós, rapaziada, para nós ir lá plantar milho. Aí fomos. Ele é uma madureira do mundo, rei dos homens, trabalhador, inteligente, não sabia na perna do ar, mas tinha uma inteligência tremenda. E a conversa dele, abria a boca, era conversa de Jesus. Barra pesada. Aí fomos plantar milho. E ele com um chapéuzão de palha, assim, um homem seco na paçoca. Muito seco. Aí, convocando para plantar milho. Aí o João do Bento, era um camarada dele, ele estava com nós lá. Falou assim, seu Zé, esse terreno que o senhor comprou aqui, essas matas aí, a turma fala que tem Corpo Seco? E falaram desse jeito, assim, o modo dele falar. Eu assim, aqui não tem nada, já bati por fora tudo para ver se tem. Bateu os matos que ele comprou, 22 aqui, o teste, a metade era mato. Aí bateu os matos para ver se tinha Corpo Seco, que a turma falava que tinha, né? Aí eu já bati tudo e não tem nada. Aí tudo bem. Aí deu umas enxadadas, daqui a pouco ele falou assim, você quer a rapaziada nova aí quer escutar uma história que aconteceu comigo, de Corpo Seco? Comigo, com ele. Então, aí ele parou, jogou a enxada assim, encostou a enxada debaixo do braço, chapéuzinho de paia, e contou a história. Eu tinha 17 anos. Aí, contou, arrepiou, cara. E os outros camaradas, eu nem atenção não pôs, né? Mas eu ponhi bem atenção e marquei a história. Falei, rapaz, homem desse tipo na face da terra não tem. Aí eu contou. Ofereceram uma fazendinha para ele em estado de Minas. E ele tinha um caminhonete, mas ele não sabia dirigir. Aí arrumou um motorista e levou ele lá na fazenda. Nessa fazenda que ele queria comprar. Aí chegou lá, o administrador da fazenda estava tirando um leite assim na chegada da fazenda, e ele e a mulher dele. Aí o senhor me chegou, apeou do caminhonete e falou assim, aqui que é tal lugar, deu o endereço para ele, essa fazenda é aqui. Aí o homem assim, é aqui. Você não quer mostrar para mim a fazenda? Se der na altura, eu compro. Eu compro. Aí o homem olhou na mulherzinha e deu uma risada. E o tio já não gostou, né? Olhou na mulherzinha e deu uma risadinha. Mas por que tá tirando sarro já, dando risada para quê? Falou pro homem. Aí, você não quer mostrar para mim a fazenda? Eu disse, não, seu Zé. E eu não vou mostrar a fazenda pro senhor, não. Eu não posso mostrar a fazenda. Mas daqui você enxerga a divisa sobe lá, sobe aqui, lá a cerca sobe lá, chega lá em cima tem um matão, para cima do matão tem um pasto, e daqui dá para o senhor ir lá e sorver, eu não vou lá mostrar não. Aí o Serinho saiu pensando, mas por que esse administrador não quer mostrar a fazenda? Eu não quis. Aí ele subiu sozinho, pegou o trem e foi subindo, e tinha um matão.
E para cima do matão tinha outro pasto. E tinha de passar o matão. Aí quando ele entrou, daí antes de chegar no matão, o pasto de capim gordura estava uns 50 braços para chegar na beira do mato, o capim estava perdendo essa altura e ir para baixo rapadinho. A criação foi rapando para baixo e ali não entrou. Daí ele já pensou, é algum abeieiro que está aí. A abeia ataca a criação e joga para trás. Mas não pensou. Aí ele subiu, chegou no mato, entrou no mato. Aí tinha uma água, atravessou a água. Quando chegou no lugar assim, ele viu um soladão no pé de um pau, mas coisa de um galho, quando cai, fica se batendo para morrer e sola tudo, a terra, um soladão. Aí ele falou, morreu uma reis aqui, é uma reis. Aí andou um pouquinho e olhou de trás de um pauzão, acho que é uma caveira, Daí ele falou, aí a vaca morreu aqui, a caveira. Achou que era a vaca, né? Aí quando ele enfrentou a caveira só estralou e levantou. O corpo seco é o mais horrível do mundo. Levantou e veio de frente com ele, e ele não redou um pé para trás. Dizia que estava, ele só esperou.